Graça e paz a todos. Amados, Jesus não convive com o pecador. Vamos prestar atenção nesse estudo. A palavra é conviver. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Então houve uma advertência de Deus para que não comesse daquela árvore. E Eva sabia disso. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você, Adão? E Adão respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou a Adão: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer, Adão? Disse Adão: eu não, Senhor, foi a mulher que me deste, a companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Quer dizer, Adão justificou o seu pecado, o seu erro, colocando a culpa na mulher. E o Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: não fui eu não, Senhor. Foi a serpente que me enganou e eu comi. E a mulher justificou os seus erros colocando a culpa na serpente. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, serpente maldita, é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias de sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Então, aqui nós podemos ver que a mulher preferiu dar ouvidos à serpente do que a advertência do Senhor. E como toda desobediência há uma consequência, essa foi a consequência. Passou a conhecer o bem e o mal e declarou: seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E hoje, meus amados, nós percebemos esse tal do feminismo, onde deturpam a palavra do Senhor. Quando o apóstolo Paulo fala nas suas cartas que a mulher fica em silêncio nas igrejas, que não é permitido ela falar, que qualquer dúvida que chega em casa e pergunte ao seu marido, nós vemos hoje denominações religiosas pregando heresias, dizendo não foi bem assim não. Alguns falam até que o apóstolo Paulo era machista. É tanta heresia no meio da igreja, pessoas que se dizem protestantes, meus amados.
São muitas as heresias. Então, a desobediência está já enraizada no meio que se denomina cristão. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e não a Deus, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, Adão. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, Adão, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Aqui nós vemos, meus amados, com que o homem, a obrigação dele é ser o provedor da família. E nós vemos muitos homens acomodados, muitos homens que muitas das vezes estão dependentes financeiramente da mulher. Pessoas hoje em dia se casam antes de ter uma responsabilidade como provedor do lar. E a gente vê um total desequilíbrio, onde mulheres estão no mercado de trabalho, trabalham, chegam em casa cansada, enquanto o marido, muitas das vezes, não está trabalhando. Falo isso que eu passei muitos anos da minha vida assim, e eu sei das consequências, o que isso acarreta numa família. Então, Adão, versículo 20, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele com elas e vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Então, a humanidade, ela viveria para sempre. Mas por causa da sua desobediência, ao invés de escutar a Deus, preferiu escutar a serpente. Por isso que começava, quanto mais nós nos estávamos afastando de Deus, mais os anos foram diminuindo. Por isso que a gente vê pessoas que naquela época viviam 900 anos, 800, 600, 500, e essa idade foi diminuindo. Por isso, o Senhor Deus os mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Isso está em Gênesis, todo o capítulo 3, meus amados. Vocês notaram que devido à desobediência do homem, ele passou a ser pecador, praticante do pecado. Então, devido à desobediência de um só homem, todos passaram a ser pecadores. E quando há a prática do pecado, tem que haver um repúdio, meus amados. Por isso que Deus, nas suas cartas, ele diz o quê? Eu odeio o repúdio. Porque o repúdio faz afastar os homens de Deus. E por isso que Deus sempre, desde Gênesis a Apocalipse, compara a sua intimidade com os seus, com o marido e a esposa, com o casamento. Tanto é que o primeiro milagre de Jesus foi no casamento, quando transformou a água em vinho. Então nós podemos ver, meus amados, por isso que Deus fala que odeia o repúdio, porque o homem que repudia a sua esposa, da qual eles são uma só carne, eles trazem maldição. E hoje em dia nós escutamos o quê? Não, Deus, ele quer que as pessoas se divorciem, já que houve o adultério, já que houve o abandono, vocês podem se divorciar e casar com outros. Isso é mentira de Satanás. Essa mentira está na boca de padres, de pastores. Independente se eles falam bem o hebraico, o aramaico, o latim, o grego. Então, meus amados, vamos nos ater para a palavra do Senhor. Sempre há um repúdio da parte de Deus para aqueles que estão na prática do pecado. Começou já desde lá do Jardim do Éden. Deus expulsou eles do meio deles. Continuando aqui agora outros capítulos. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Olha só, separar. Os seus pecados esconderam de você o rosto dele, de Deus. E por isso ele não os ouvirá.
Porque as pessoas que praticam pecado separam essas pessoas de Deus. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Isso está em Isaías capítulo 59, versículos de 2 ao 3. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, Deus está sempre, mesmo estando afastados, mas Deus está sempre, por amor, enviando os seus profetas, os seus servos. Dia após dia, vocês não ouviram nem lhe deram atenção. Quando disseram, convertam-se cada um dos seus caminhos mal e de suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Então Deus está sempre, mesmo afastado dos seus, está sendo misericordioso, levantando profetas, levantando apóstolos, levantando servos para falar: arrependam-se, arrependam-se. Não sigam outros deuses. Como ele falou lá para Adão e para a mulher, não sigam a serpente. Não sigam outros deuses para prestar-lhe culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês. E eu não trarei desgraça sobre vocês. Mas vocês não me deram ouvidos e provocaram a ira com os ídolos que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre si mesmo, declara o Senhor. Quantos de nós, meus amados, quantos de nós fazemos ídolos para nós? O padre da minha igreja falou que eu posso. O pastor da minha denominação religiosa falou que eu posso, quando a Bíblia diz que não. Vocês fazem ídolos para vocês. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu o destruirei completamente. Eu os farei um objeto de pavor e de zombaria, e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Coloquei aqui uma observação. Exílio, separação de Deus. Isso está em Jeremias, capítulo 25, versículo do 4 a 11. Então, Deus traz, devido à desobediência, as pessoas persistirem nos erros, dando ouvido à serpente ao invés de Deus, dando ouvidos a padres e a pastores que pregam coisas diferentes do que diz a Bíblia. Deus vai trazer desgraça sobre vocês. Aqui foi exílio na Babilônia. Eles ficaram 70 anos separados de Deus. Mas mesmo assim, Deus lá na Babilônia levantou o profeta Ezequiel. E lá, Ezequiel estava proclamando arrependimento para aquele povo, mesmo lá no exílio. Versículo 15. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu, Deus, não me esquecerei de você. Isaías 49, versículo 15. Então, aos filhos de Deus, ele levou para o exílio na Babilônia 70 anos, nem um dia mais, nem um dia menos. Naquela época surgiu um falso profeta chamado Ananias, dizendo que seriam só 2 anos. E era mentira. Deus falou para Jeremias, fala para o meu povo que esse profeta aí está falando mentira, eu não falei nada para ele. 70 anos vão ficar na Babilônia, 70 anos vão ficar. E ponto final. Então, mas Deus adverte. Mas Deus não esquece dos seus. Ele leva o seu povo à aprovação, para lapidar o seu povo, para que o povo clame ao Senhor no sofrimento. Certamente vêm os dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar. Olha a restauração. Retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles a possuirão, declara o Senhor. Jeremias capítulo 3, versículo 3.
Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Porque a você, Sião, chamam de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. Assim diz o Senhor: mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas e o palácio do seu devido no seu devido lugar. Jeremias capítulo 30, versículos 17 a 18. Então, Deus proclama o quê? Depois dessas tribulações, dessas provações, 70 anos na Babilônia, Deus vai restaurar o seu povo. Vai trazê-lo, depois de 70 anos, de volta à sua terra. Deus é um Deus misericordioso, meus amados. Ele busca por restauração. Jesus respondendo, vamos agora para o Novo Testamento. Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Pois todos nós sabemos que todos somos pecadores. Mas fala aqui da prática do pecado. Todo aquele que vive pecando é escravo das suas práticas. E o seu pai é o diabo. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ele para sempre. Então, aquele povo que foi para a Babilônia, eles eram filhos de Deus. Tanto é que Deus foi disciplinar ele o quê? Através das provações. Observação. O servo não permanece para sempre, ou até sua morte com seu mestre. Se ele for desobediente e perverso, o mestre o vende ou afasta. Ele não é herdeiro e pode ser expulso. O filho, porém, é herdeiro e não pode ser expulso. João capítulo 8, versículo 34 a 35. Amados, finalizando. Se confessarmos os nossos pecados e afastar deles, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Então, deixa eu voltar aqui. Então, amados, ficou extenso esse vídeo, mas é para vocês entenderem. Desde Gênesis até o Novo Testamento, Deus expulsa aqueles que praticam o pecado. Aqueles que preferem dar atenção ao que está no mundo do que o que está em Deus. E hoje em dia não é diferente. Em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo falou para aquela igreja de Corinto, aquela igreja carnal, que ficou sabendo que tinha um homem que estava se deitando com a mulher do pai dele, e vocês não estão fazendo nada, vocês estão orgulhosos por essa igreja carnal de vocês, vocês deviam se envergonhar com isso. Eu daqui já expulso esse perverso do meio de vocês, para que toda a massa não seja levedada, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. O pecado é um mofo. O pecado é a lepra que se alastra. Na antiga aliança, quando existia um mofo numa casa, tinha que levar o sacerdote daquela casa, fazer raspagem daquela parte para ele tirar o mofo. Depois de algum tempo, a pessoa poderia voltar para aquela casa, mas se aquele mofo retornasse, a casa teria que ser toda destruída, porque o mofo já tinha lastrado para as outras partes da casa. A lepra, quando as pessoas tinham lepra naquela época, na igreja primitiva, as pessoas não podiam se aproximar dos que estavam fisicamente puros, tá? Porque eles tinham medo de pegar lepra. Por isso que eles tinham que falar, ó, impuros, impuros. Então, Deus sempre fez separação do ímpio do justo. Não é diferente no nosso meio. Hoje em dia, quando a gente fala, Deus é amor, a gente escuta aí, Deus é amor. Realmente, Jesus falou, vinde a mim todos que estão cansados e aflitos, que eu os aliviarei. Aí vem aquelas pessoas que falam, a igreja é lugar do doente. Mas até no hospital, meus amados, os doentes recebem alta. Então, se nós falamos que nós cremos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se nós testemunhamos através do batismo, que o batismo não salva ninguém, é só apenas um testemunho que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas quando a gente fala que a gente é salvo, que nós nos arrependemos dos nossos pecados, que nós nos arrependemos, nós vamos passar a demonstrar as obras de acordo com esse arrependimento. Aí nós vamos ver quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.